Entrevista concedida pela realizadora brasileira Maria Clara Escobar para a investigadora Laís Natalino. Respostas recebidas em 1 de fevereiro de 2021. Pergunta 1. Você poderia nos descrever como começou a sua trajetória e seu percurso nas artes visuais e no cinema? Quando eu era criança, né, eu fui criada assim pela minha mãe, né, mãe solteira. Então, eu ficava muito tempo sozinha em casa, assim. E aí na, numa rua perto da minha casa, tinha uma locadora onde eles deixavam eu ficar durante a tarde. E aí eu ficava lá, e aí assim eu comecei a ver muito VHS, muito filme, assim, e bem cedo, assim, fui criando essa relação, assim, né, essa espécie de possibilidade de habitar outros mundos, de fuga, de isso, assim, de uma utopia também, né? de outras formas de vivenciar a realidade. E isso eu acho que me formou, né? Hoje eu vejo isso, assim. Até hoje, quando eu vejo filmes, o sentimento muitas vezes é esse. É, e talvez tenha desenvolvido em mim esse jeito paralelo esse jeito concomitante em sentir e organizar racionalmente as coisas. Então eu diria hoje que começou aí. Mas pragmaticamente começou. Eu estudava no segundo grau, no ensino médio, como a gente acho que chama ainda, e uma amiga, na verdade uma amiga de uma amiga, ia se inscrever nesse novo curso de cinema chamado nesse curso de cinema da escola Darcy Ribeiro, né, no Rio de Janeiro. Era o primeiro ano da escola, eles estavam ainda entendendo, formatando os cursos. Eu era muito nova, eu tinha 16 anos, ou 15, talvez 15. Não sei, 16. Bom, por aí, 15 ou 16. E aí essa minha amiga ia se inscrever, eu fui com ela, né? A gente faz, não lembro, mandando. E aí você podia fazer uma aula de teste, né? Essas aulas, assim. E aí eu fiz. Foi uma aula de 3 horas com o Jorge Duran, era um curso de roteiro, né? Eu acho que naquela época era o único que tinha, o primeiro. E foi muito apaixonante, assim, a aula. Eu senti ali que eu queria, se eu pudesse estar ali, eu queria estar, né? E aí aconteceu uma sorte, na verdade, eles não me perguntaram a minha idade, porque você tinha que ter 18 anos para fazer o curso. Ainda era tudo muito informal e inicial, né? E aí enfim, pedi, na época, para o meu avô, que tinha um pouco mais de condições de pagar o curso. Pagar o curso, ele aceitou, e aí muito rapidamente eu comecei a trabalhar como roteirista, dentro ainda até desse contexto de escola, com o professor. E assim eu acho que através do trabalho, assim, né, eu talvez seja uma segunda etapa foi assim que se iniciou aí profissionalmente, né. E aí é isso, desde muito cedo eu trabalhei, comecei através do roteiro. Eu não achava que queria dirigir cinema, eu achava chato que todo mundo acha que tem uma coisa muito importante, uma visão muito particular importante, todo mundo quer dirigir e não era meu desejo, então eu achei que eu queria ficar escrevendo, e assim fiquei alguns anos. E isso tudo no Rio de Janeiro, né, de onde eu sou. E aí em algum certo momento, assim, a gente. Bom, eu só posso falar dessa área do cinema, né? Porque eu nunca trabalhei em outra. Assim, até já trabalhei, mas não posso dizer que eu tenho uma carreira em outra área. E eu tava muito. Eu fiquei muito fixada como essa pessoa. Eu trabalhava só para uma pessoa, eu trabalhava só com roteiro. E aí eu resolvi me mudar para São Paulo, então, assim, com 17 anos também, tudo bem cedo, assim. Na verdade, eu larguei o ensino médio, não concluí naquela época. E por isso, porque já estava trabalhando, já tinha
dinheiro, né? O primeiro aparelho de DVD da minha casa, quem comprou fui eu. Esse tipo de coisa era luxo, né? E foi assim meu início. Eu fui para São Paulo numa tentativa de me aproximar mais dos sets de filmagem, porque na época era onde era o único lugar que era possível de você participar, filmar, sem que você ou tivesse contato com as pessoas que sempre fizeram cinema no Rio de Janeiro, as famílias e gente de muito dinheiro. Tinha uma coisa mais jovem acontecendo em São Paulo naquele momento, sabe? Que eu não precisaria escolher uma única função no cinema e ser estagiária e assistente, fazer esse caminho hierárquico, né? E aí eu fui para lá e lá em São Paulo fiquei. Acho que é isso, meu início. Pergunta 2. Como você descreve ou observa a posição da mulher nas artes e no cinema quando começou a trabalhar e nos dias atuais? Olha, eu acho que a minha percepção é. Como dizer isso? Eu sou uma mulher branca, né? Então eu tive o privilégio de só perceber o que acontecia, os sistemas, né, machistas, as questões assim, sexistas, né, a sexualização da participação da mulher num contexto de cinema, né, bem mais tarde, né, porque foram violências consideradas sutis na época que eu comecei muito nova, mas eu acho que o que eu poderia dizer é que a participação da mulher, né, era sempre, eu sinto que era, e às vezes ainda é, muito sexualizada, né, assim, através das relações com os homens ou como as pessoas acham, essa mulher está nesse lugar por isso, os casais, as relações familiares, né? Uma mulher que é esposa de alguém e entra num certo contexto, ou é filha de alguém e entra, né? Num certo contexto, assim. E sempre dentro do trabalho, sempre vista como um corpo sexualizado, né? Eu acho que talvez hoje também vejo, assim, talvez por uma forma de sobrevivência que eu descobri bem cedo, assim, eu tinha muito jogo de cintura de me relacionar, ter amigos, homens e tal, assim, talvez de... Eu não gosto muito da palavra, sabe, feminino, masculino, porque eu acho que não é sobre isso. Muito menos que são conceitos polarizados. Mas eu tinha um certo jogo de cintura de habitar os universos masculinos. Hoje eu sei que eu era sexualizada, entende? Eu era vista como um corpo sexual. Mas assim eu fui fazendo, né? Fui conseguindo fazer. E aí a reflexão sobre o que já foi veio depois, com certeza, graças a todas as reflexões de outras mulheres, assim. E muitas mulheres não brancas, né? Que não têm esse privilégio de passar de forma segura, transitar de forma segura por esse ambiente em que são sexualizadas, né? Seus corpos são sexualizados, objetificados, né? Então é isso, ao longo do tempo eu fui percebendo e me conscientizando e, enfim, sobre a minha própria história, né? E aí, como eu vejo hoje, é de uma forma muito mais radical, assim, né? Eu acho que é fundamental, assim, que nada que é automático é bom, sabe? Não é espontâneo, não tem a ver com espontaneidade, tem a ver com automatismo. Então, os sets serem todos brancos é um problema que tem que ser combatido. Um automatismo que tem que ser combatido, né? Os sets serem masculinos é um problema que tem que ser combatido, assim. Hoje em dia eu olho para uma ficha técnica só tem homens, para mim é uma coisa que eu acho um problema, sabe? Porque quer dizer que as pessoas que estão fazendo aquele filme, muito provavelmente,
habitam um espaço de mundo, uma visão de mundo que não me interessa. Não me interessa mais, talvez seja justo dizer mais, porque durante algum tempo da minha vida eu não percebi isso. Tive o privilégio de não perceber, né? Então eu acho isso, assim, que eu acho mesmo que os corpos das mulheres são muito sexualizados até hoje, dentro de um contexto de cinema, quando elas conseguem entrar, né? Mas, obviamente, estou na construção da conscientização disso, da gente, na tentativa de que o dinheiro chegue às mulheres, né? As mulheres, todas as mulheres não brancas também, as mulheres mães que não conseguem trabalhar, enfim, as mulheres trans, todas as mulheres, né? Mas eu acho que tem isso, assim, ainda é um lugar majoritariamente e com uma lógica estrutural de trabalho muito patriarcal, heteronormativa, branca e tal, né? Porque não é só sobre as mulheres estarem lá. Você não é só dar. Bom, então agora esse set tem 8 mulheres, elas são todas tratadas como. São sexualizadas, são tratadas sem respeito, são diminuídas ou vivem um lugar de desconfiança nos seus trabalhos, né? É uma coisa que tem que mudar a estrutura enquanto está mudando a participação, assim, eu vejo, assim que eu vejo. Pergunta 3. Pode nos contar um pouco sobre o processo de idealização e montagem do filme Os Dias com Ele e nos dizer quais foram as suas motivações pessoais e enquanto artista para sua realização? Qualquer pessoa que, enfim, veja mais uma entrevista minha, sobre a pergunta 3 vou responder, né? Qualquer pessoa que veja mais uma entrevista minha vai ver eu me repetir um pouco nesse tema, porque eu não vejo os projetos, os filmes, nascerem de uma forma que a emoção está separada da ideia, ou seja, que o desejo está separado da estratégia, entende? Eu acho que isso nasce um pouco junto. E é importante desenvolver uma estratégia para realizar esses projetos, especialmente sendo mulher, porque a sua estratégia tem que ser boa. Mas é importante manter algum mistério, assim, eu acho, sobre o início disso, sabe? Então, os dias com ele, de fato, assim, o que aconteceu foi que um momento eu estava pensando muito sobre a questão dos limites entre o privado e o público, né? O que é considerado memória, o que é a nossa história, e o que eu naquele momento talvez eu não tivesse tão claro como eu tenho hoje, mas como eu acho que a estrutura familiar, de novo, né, classe média, classe alta, católica, branca, heteronormativa, heterossexual, cisgênero, ela é uma chave assim para a nossa estrutura, assim como esse modelo, né? É um modelo subjetivo, é um modelo de desejo, é um modelo de projeto de mundo, é um modelo, portanto, exclusivo, é um modelo exclusivo no sentido de excludente, né? Um modelo excludente, não exclusivo. É, e é um modelo que para mim tem a chave um pouco assim da nossa sociedade. Então isso tudo estava em mim e são pensamentos que eu fui aclarando, né, ao longo dos tempos. E acho que esses lugares de encontro dessas coisas que a gente não sabe nomear me interessam, sempre me interessaram, né? Justamente por tudo isso que eu estou falando. Então, eu tinha muito interesse em saber, em tentar naquele momento achar, entender, conseguir entender o que é a tortura. E foi uma jornada longa até entender que é impossível entender, né? Que não é esse tipo
de, de tentativa, enfim, as armadilhas que a gente vai caindo, né? As nossas próprias armadilhas. Então, na verdade, foi isso, assim, minha motivação pessoal foi fazer um filme sobre isso, acreditando muito que é importante a gente falar sobre as nossos conflitos, nossas dores, nossas questões. É muito importante e que é preciso relativizar uma certa importância dada a um suposto uma história acadêmica, os limites que transformam os conceitos em polares, né? Então, acho que essas são as motivações, assim, reais, assim. E no âmbito pessoal, que você perguntou, de tentar isso, construir um pouco uma compreensão sobre mim, né? Tinha uma intuição de que era importante entender isso, esse lugar desse choque político, de violência pessoal que fazia parte da minha história, né? Então, acho que são essas motivações. Pode ser que a cada vez que eu falo disso eu mude um pouco, porque a gente vai refletindo sobre a nossa vida, né? E vai ganhando mais informações a partir do momento que a gente vai agindo mais, os anos vão passando e vai reconfigurando um pouco certas compreensões, né? Eu acabei não falando da montagem, mas eu acho que não mudou isso que eu falei em relação à montagem. Pergunta 4. Quais foram as suas percepções quanto à recepção do filme? Eu acho que a recepção das coisas que a gente faz é sempre um mistério para mim. Porque eu acho que é importante a gente manter, dar importância à recepção, né, do que a gente faz, mas de alguma forma não dar importância, sabe, ao mesmo tempo, assim. Eu, obviamente, meu primeiro longa-metragem, que eu fiz muito sinceramente, o tempo todo, eu fiz muito sinceramente, muitas consciências sobre mecanismos do cinema, no sentido de reconhecimento, os jogos assim, né, que acontecem nos financiamentos, nas produções, nas pessoas, na vida social do cinema, nos festivais, eu não tinha nenhum desses conhecimentos. E eu acho que isso foi bom, porque nada disso passou pela minha cabeça. Então, assim, foi uma decisão nossa, minha e da produtora Paula Pripas, de estrear o filme no Brasil, não ficar esperando o festival internacional, estrear no Brasil e estrear na Mostra de Tiradentes, né? Naquele momento que nos parecia assim um festival que estava em ebulição do melhor da busca por um cinema nosso, né? Um cinema brasileiro e tal. Um cinema, nem só, não é assim nacionalista, mas um cinema. Um cinema que não seja aquele cinema no qual a gente fica se referindo nas escolas de cinema, não seja um cinema já academicizado, não sei se existe essa palavra, um cinema vivo, né? Então a gente fez essa opção estratégica também, e foi muito bom, porque a gente, enfim, ganhou todos os prêmios, né? Quase todos, né? Não ganhamos o de público. Ganhamos muitos prêmios, enfim. E muitas pessoas vieram falar com a gente, teve muita identificação, assim. E quem não gosta do filme, que é uma tristeza no Brasil, porque não vem falar com você, quem não gosta do seu filme, parece uma coisa de time de futebol. É um país muito avesso ao conflito amoroso, no sentido de que as retóricas, os debates, as brigas, elas são parte de um processo e não o desfecho dos processos. Muita gente que eu cheguei a saber, né, que reagiu mal ao filme, tinha uma visão de cinema muito diferente, de documentário, de cinema, muito diferente mesmo da que eu busco e estou buscando, entendeu? Que é essa mesmo, que é acreditar sim, não, lutar para mostrar
que estética nunca foi separado de discurso, né? Desde o primeiro momento que alguém, um dono de fábrica, colocou uma câmera e filmou os seus operários, seus funcionários, estava ali colocada junto à questão estética e discursiva, né? Então, eu acho que as minhas percepções quanto à relação do filme foi assim, primeiro de um lado, me ajudaram muito a seguir fazendo cinema, porque, de novo, quando você é mulher, muito dificilmente você, eu acho, assim, você vai ter assim uma ser super segura de tudo, né? Porque você está sempre sendo colocada em questão e aprende desde que nasceu a se colocar em questão, né? Sobre se o que você fala é válido, qual é a sua importância, se você está certa, se você pode errar, se você é o quê. Então, eu não sei, assim, não estou dizendo que as mulheres são inseguras, não é isso, mas assim, muito difícil você não visitar essas fantasias constantemente, né? Eu acho, pelo menos para mim. E então aquilo me deu uma força muito grande, assim, né? Porque eu fiz o filme acreditando no cinema que eu acredito, que eu hoje considero que eu milito por. É, e e, por um outro lado, essa total consciência de que o Brasil é muito ainda prosaico na sua compreensão sobre o que é estética, discurso, mensagem, o que é política, né? Assim, para mim parece que a gente está 500 milhões de anos atrás, assim, de onde a gente poderia estar se esforçasse mais, talvez. Pergunta 5. O que considera que ainda está por ser contado no que diz respeito às mulheres artistas realizadoras na época da ditadura e aquelas que abordam essa temática atualmente? Ainda bem que eu não sei responder essa pergunta, porque só elas poderão dizer, né? Acho que só essas mulheres, artistas, realizadoras, etc., na época da ditadura, e aquelas que abordam esse tema, só elas podem dizer. Eu espero que elas possam dizer com a linguagem delas, com as sensações delas, né? Com construir as atmosferas delas, né? E não essa atmosfera, enfim, não serem pressionadas a fazerem um discurso considerado limpo e claro, porque eu acredito que não é sobre isso, mas também quem quiser fazer, que faça, né? O importante é que elas façam. Eu acho que é isso. E que a gente normalize falar sobre a ditadura, né? Seja normal, porque tem muita gente participante que participou da ditadura, muitas famílias vivas, né? Ainda vivendo esse tema, e é algo que faz parte da nossa história, então não tem nenhum sentido senão o de proteger quem assassinou, torturou, defendeu a ditadura, né? Não há nenhuma razão senão a de apoiar e ser cúmplice de quem, enfim, de quem colaborou e defendeu e assassinou e torturou na ditadura, para a gente, além dessa razão, não há outra para a gente não falar sobre isso, porque isso é algo que faz parte da nossa história recente, né? Antes que fique distante, sabe? Eu acho que isso é importante. Pergunta 6. Como e de que forma você acha que as questões relacionadas à ditadura vêm sendo discutidas e debatidas nas artes e em outros contextos no Brasil? Sobre a pergunta 6, eu acho que as questões relacionadas à ditadura vêm sendo discutidas e debatidas de forma muito elementar demais, assim, muito simples, muito nessa visão de que quem fala sobre isso é a história oficial, sem uma reflexão de que a história oficial é sempre um ponto de vista, né? E já sabemos de quem é o ponto de vista, então, de forma muito pouco dialética, de forma muito pouco consciente, é isso que eu acho. Ao mesmo tempo, é melhor que ela aconteça como vem acontecendo do que não acontecer, como desde a entrada do Bolsonaro é o que se defende, né? Assim, então esqueçam isso.
Isso não existiu, isso não é importante, ou voltar a chamar de Revolução de 64, coisas patéticas e absurdas que a gente está tendo que viver no Brasil desde 2018. Mas tentando desconsiderar isso, né, esse absurdo histórico que a gente está vivendo com a presidência do Bolsonaro, eu acho que ainda de forma muito simplista as questões relacionadas à ditadura estão sendo discutidas, sinceramente. E que há uma resistência muito grande de se discutir as percepções do que aconteceu na ditadura, como a ditadura terminou, os acordos que foram feitos, as sensações, as famílias, tudo que esse momento histórico tão importante redefiniu, e é como se a gente negasse que redefiniu, como se a história fosse só um acontecimento que houve e a história continuou linear, né? E não é possível que a gente veja assim o mundo, né? Essa é a minha opinião pessoal. Pergunta 7. Como e de que forma você vê que o meio digital, redes sociais, blogs, plataformas de streaming podem ou não contribuir para esses debates? Olha, eu acho que o meio digital sempre pode contribuir, né? No sentido de que pode dar amplitude, você pode fazer sei lá, você pode fazer um arquivo de depoimentos de famílias, de pessoas, sei lá, um arquivo da ditadura, assim, imagina, militar de 64. Por ano, você cataloga, por ano tem depoimentos de pessoas que participaram, sobreviventes, famílias de sobreviventes. Você pode catalogar, todos os filmes foram feitos, sabe? Falta uma organização desse arquivo, eu acho, assim, né? E talvez se a gente levasse a sério o que são os depoimentos pessoais e considerar ele arquivo histórico importantíssimo, esse tipo de catalogação já estivesse sendo feita, né? Os depoimentos pessoais serem vistos como algo de interesse público e estatal e histórico, né? Mas enfim, as pessoas podem divulgar mais as coisas, talvez, né? Agora, de qualquer forma, para você fazer isso, você precisa de políticas públicas, né? Eu acredito. Enfim, você precisa de incentivo, né? Precisa que alguém faça isso, alguém faça pesquisa, alguém documente, alguém coloque, alguém pague o site, entende? Então, é isso que eu vejo como possibilidade, mas também não sei, assim, como fazer, né? Na atual conjuntura. Pergunta 8. Que papel poderá ter a arte numa altura em que regimes de tendência autoritária se instalam e em que partidos extremistas ganham cada vez mais terreno em várias partes do mundo? Olha, qual papel político pode ter a arte em qualquer momento da história é a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Porque muito da arte que vem sendo feita desde o dia zero, que se considera arte, ela é violenta, ela é excludente, ela, é, ela cataloga, ela congela, ela prende, né? Ela fixa. Então eu acho que essa a resposta a isso, sempre que alguém perguntar isso, é algo muito complexo de se conseguir definir, né? E algo que tem que estar sempre em mudança. A partir do momento que a gente estagnar uma compreensão sobre a arte, está errado. Tem que estar em movimentação, tem que estar dando rasteira nos nossos imaginários, nas nossas concepções, nos nossos conceitos, né? Isso que eu acho. E aí, se eu tenho que responder algo assim muito objetivo, que nem isso que você me pergunta, né? Qual papel poderá ter a arte numa altura em que os regimes de tendência autoritária se instalam, em que partidos extremistas ganham cada vez mais terreno em várias partes do mundo? Eu não quero parecer pessimista, mas eu acho que o papel mais importante que a gente tem é de deixar registros, e por registro eu não digo documentar de forma higiênica,
deixar registros das sensações, do que aconteceu, do que nós vemos e vivemos, de que somos testemunhas e de que mundo a gente estava tentando construir, para que a história no futuro não seja só a versão deles, né? Nem a versão, nem só uma versão, nem só duas, nem só três, nem só quatro. Assim, acho que a gente tem essa possibilidade e talvez dever. Não quero parecer muito épica, porque também não é isso. Mas assim, a sua pergunta é meio épica, né? Grega. Eu acho que a gente tem como deixar imagens para o futuro que no mínimo vão abrir portas para que as pessoas do futuro façam outras imagens e as imagens delas e não percam tanto tempo como a gente perde tentando reconstruir ou construir um caminho para imagens e sensações que nos foi tirado, negado, desaparecido. Então eu acho que é isso.